As lentes de contato dentais são cada vez mais procuradas nos consultórios, principalmente pela influência dos famosos nas redes sociais, que vem cada vez mais aderindo ao tratamento. Porém, antes de tudo, antes de ter um belo sorriso, o mais importante é tomar os devidos cuidados e, claro, pensar na questão da saúde, já que nem tudo que está aí na moda traz benefício a todas as pessoas. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com ela, a doutora Ellen Daniel, inclusive sobre dúvidas de lentes de contato dentais, que foram muitas perguntas que os telespectadores mandaram aqui pra gente no canal Saúde. Primeiramente, agradecer. Imagina, sua participação no programa. É um prazer sempre estar aqui batendo um papo com vocês sobre esse assunto que a gente adora. Doutora, ela é incrível, assim, a sua participação no programa tem sido cada vez mais frequente e a gente tem recebido esse feedback de quem assiste, de quem está do outro lado da telinha. E isso, de certa forma, me deixa muito feliz e eu quero lhe agradecer pela parceria, pela disponibilidade que você tem tido de estar aqui com a gente sempre, de tirar essas dúvidas, porque por incrível que pareça, ainda há pouco eu estava conversando aqui por trás das câmeras, falando sobre a juventude. E aí eu estava falando, olha, doutora Ellen Daniel, se fosse para voltar no tempo, claro, hoje eu me sinto maravilhosamente bem, sou muito grata a Deus. Mas falando da questão da juventude da minha época e da juventude dos dias atuais, tudo mudou. E um desses avanços que eu mais percebi ao longo dos anos foi exatamente na área da odontologia. Por exemplo, quando eu era adolescente, não tinha lente de contato dental. Não tinha, se você tinha um dente com problema, o dentista ia lá e arrancava. E você ficava sem dente. E muitas vezes, se o dente não fosse bonito, não fosse bem tratado, era um sorriso horrível. Inclusive, essas interferências, eu acredito que você receba muito no teu consultório, né, doutora Ellen? De pessoas que lá no passado tinham vários problemas que não dava para ser resolvido e com a tecnologia hoje, a gente já vê aí os adultos, os mais velhos, os idosos, unindo, claro, a saúde, mas também a questão da estética. E a lente de contato dental foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida. Na verdade, é muito comum, porque assim, antigamente, principalmente os pacientes mais velhos, com mais idades, né? Não mais velhos, com mais idades. Que são pessoas que ou antigamente não tinham condições de fazer, ou moravam no interior, e agora sim estão podendo fazer o tratamento. Hoje nós temos tratamentos mais rápidos, menos dolorosos e permitem as pessoas a ter aquele conforto na hora da mastigação. Muitas vezes pacientes que já perderam vários elementos dentários, acham que não tem jeito e de repente a gente restaura não só a mastigação, a autoconfiança, mas a estética também. Isso dá uma nova vida, né, para eles, uma autoestima, uma autoconfiança muito grande para esses pacientes. É porque também a gente tem hoje, doutora Ellen, o que a gente não tinha, eu principalmente, porque a doutora Ellen é mais novinha que eu, na minha juventude, por exemplo, não existia rede social, não tinha internet, tudo era muito diferente. Mas hoje não, hoje a gente está aqui, ó, a tecnologia, tudo sendo mostrado para a gente o tempo todo. E aí com isso, o que aconteceu? As pessoas cada vez mais querem estar bonitas, querem estar bem. Então o que eu vejo hoje, e principalmente falando assim sobre essa questão da odontologia, é que o estético ele acaba sendo muito mais procurado do que o funcional. E essa entrevista também com a doutora Ellen é justamente para falar isso. Espera aí, você quer ter um sorriso perfeito? Ótimo, vamos fazer um planejamento, mas o mais importante é você chegar aí, né, à sua melhor idade, a sua melhor fase de vida, que é lá com 100 anos, com uma mastigação perfeita, porque a saúde ela é fundamental e esse planejamento ele deve ser feito de forma consciente, né, doutora? Não é só o querer tá belo, mas as funções realmente... Isso é uma coisa que preocupa, né, a maioria dos profissionais, dos bons profissionais, principalmente aqueles mais acadêmicos, é essa busca desenfreada por uma estética
E às custas de quê? Né? Muitas vezes desgastam dentes porque tem pressa, não quer usar um aparelho, às vezes precisa, o indicado é usar o aparelho e o paciente não quer usar porque ele tem pressa, acaba que desgasta dentes, ou então faz de uma maneira como se fosse assim, uma esteira de produção, todo mundo igual, sai todo mundo com aquele dentão, os dentes muito iguais. Né? Quando não é bem assim. Primeiro a gente precisa realmente avaliar se estão saudáveis, se a gengiva está saudável. É extremamente importante a pessoa ter primeiro a saúde. Depois da saúde tem que ter a função, que é o quê? Os dentes estarem encaixados adequadamente. E aí sim a gente vem com a cereja do bolo, que é a estética. Aí sim a gente pode pensar em clareamento, pode pensar em lente de contato, se for muito bem indicado. Isso tudo é importante para quê? Para ter a longevidade e para ter a estética mais adequada com cada pessoa. A estética ela é uma coisa extremamente individual e hoje nós temos tecnologia para tecer cada lente exatamente como aquele paciente, como aquele rosto merece. Então, e eu tenho percebido isso inclusive na pele, gente, porque a estética, a gente falando assim, claro que a gente quer ter um sorriso perfeito, né? E aí a gente fala, eu trabalho com televisão, então a estética ela é fundamental, ela passa a ser algo também que é querido por quem está assistindo. Já pensou, poxa, a Carla BG está ali no programa de televisão, mas olha os dentes dela, então é algo que as pessoas olham de uma forma incrível, não só estou falando aqui porque eu sou uma pessoa pública, então acaba tendo uma carga muito maior disso, né, das pessoas, até porque hoje as pessoas estão muito invasivas e isso é algo que acaba mexendo muito com o nosso psicológico também, mas é algo que é muito mais cobrado pelas pessoas. Mas aí eu venho lá para o consultório da doutora Ellen Daniel, aí eu vou fazer todo um planejamento e quando chega lá, que é feito tudo, olha, Carlinha, você vai ter que usar o Invisalign, você vai ter que usar o aparelho ortodôntico, mas hoje muito mais moderno, como a gente fala da tecnologia, o tempo muito menor, então assim, é necessário realmente você entender que quando você quer fazer um planejamento, que você quer ter aquele sorriso perfeito, seja por qual motivo for, não importa, mas o mais importante é a gente realmente entender que esse planejamento ele deve ser cumprido. Então, as etapas que vão fazer você chegar até no seu desejo, que é realmente estar com os dentes bonitos, né, doutora? E eu já estou nisso, então eu estou fazendo tudo como tem que ser feito, seguindo o protocolo lá da clínica. Exatamente, é muito comum o paciente ele chega já dizendo, eu não quero botar aparelho. Inclusive foi o que aconteceu com você, né? Quando você chegou, você, não, eu não quero botar aparelho. E aí a gente foi e te mostrou, né, ó, Carla, tem possibilidade sim de você não usar aparelho, fazer um tratamento mais rápido. Mas deixa eu te mostrar as custas de quê? Nós vamos desgastar dente. E a gente pode fazer um trabalho muito mais conservador. E é isso que a gente quer saúde, a gente quer esses dentes a vida inteira, intactos, intocáveis. A gente tem que avaliar todos os dentes. A Carla, ela queria melhorar os dentes aqui na frente. Mas nós fomos avaliar todos os dentes, que não adianta nada ficar bonito se lá atrás tem um dente que está correndo risco de virar canal. Então vamos lá olhar essa restauração, se realmente essa restauração pode manter, pode ficar ou precisa trocar. Vamos avaliar, então já vai para outro especialista, ela vai dar trabalho? Dá. Tudo que é bom dá trabalho, é igual criar filho. Tem coisa que dá mais trabalho do que filho, né? Dá muito trabalho, mas é muito gostoso, a gente ama demais e assim é o sorriso da gente. E assim é esse trabalho que a doutora Ellen Daniel, mas uma equipe multiprofissional que ela tem na clínica dela, se sente quando finaliza, por exemplo, um tratamento de um paciente, quando termina o processo, que na verdade o processo com o dentista não termina nunca, tá, gente? Porque você tem que estar indo ao dentista regularmente, a cada 4 meses. Uma média de 4 a 6 meses, depende do caso, né? Se você é uma pessoa extremamente cuidadosa, que cuida muito bem, pode chegar de 6 em 6 meses, às vezes até uma vez por ano. Mas a gente não pode nem falar, porque são difíceis
os casos de pacientes que você libera para vir uma vez por ano. Geralmente é 6 meses, 4 em 4 meses. Para poder você estar fazendo todo esse acompanhamento. E o que é interessante também é a gente aproveitar aqui essa oportunidade que a gente está falando sobre isso. A gente está chegando aí no final do ano, né, doutora Ellen e Daniel? Então, geralmente nesse período, a gente começa a colocar as prioridades na vida e a gente começa naquela história de dizer assim, 2023 está chegando, eu vou colocar aqui, anotar o que é prioridade para mim, o que é isso, o que é aquilo, não tem? Então, é prioridade para você cuidar da sua saúde bucal? É fundamental. Ah, Carla, mas aí, poxa, é caro. Não é que seja caro, gente, é necessário. Mas para isso também existe um planejamento. É tudo uma questão de querer é poder. Se a gente vai atrás, a gente consegue. Se a gente luta, a gente tem. E eu sempre costumo falar isso, viu, doutora Ellen? Porque é muito fácil a gente olhar para a vida do outro, a gente olhar para a vida da outra e a gente sempre achar que a vida da outra pessoa é melhor do que a gente, que ela conquistou aquilo por uma questão disso, aquilo, outro. E eu sempre digo que nós podemos fazer a diferença nas nossas vidas porque nós somos seres humanos que temos o direito de escolha e que fazemos das nossas vidas aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então, muito mais do que você olhar para a vida alheia, é você olhar para a sua vida e procurar estabelecer metas para você. Porque aí você vai ter uma vida plena, você vai ter felicidade, você vai poder gozar da sua vida como ela merece. Então, tudo é uma questão de planejamento que começa com a gente. É verdade. Na verdade, a gente tem que se comparar com nós mesmos. Como que eu era antes e como eu estou hoje e como eu posso ficar. Então, a gente se comparar com nós mesmos é saudável. Então, se eu quero aquilo, vamos supor, estamos falando de lente de contato. Se eu quero fazer lente de contato, mas eu preciso usar aparelho, eu preciso fazer restauração, meu orçamento não dá para fazer tudo, então vamos por prioridade, vamos primeiro devolver essa saúde, vamos fazer o tratamento de saúde, tem que restaurar, tem que fazer uma limpeza, vamos fazer, terminou a limpeza, agora vamos fazer, botar o aparelho, usar o aparelho, terminou, passou tempo, deu para pagar. Faz, mas faz bem feito, faça com o profissional, você sinta segurança, que você sinta confiança, que ele vai cuidar mais do seu sorriso do que você mesmo, que é uma pessoa especializada nisso, não uma pessoa que está querendo somente fazer o trabalho por fazer, entregar mais um sorriso. E hoje, em tempos também da tecnologia, do avanço das redes sociais, é outra coisa que a gente também tem que prestar muita atenção. Aquela história de que o barato sai caro e sai muito, 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 muito caro mesmo. Nós temos casos, Carlos, de pacientes que foram fazer cirurgia agora, semana passada, fizeram a cirurgia de extração de dente, não fizeram, né, lá na clínica e fizeram em outro lugar. A paciente está na UTI por uma infecção. Já aconteceu inclusive um caso aqui de um jornalista da Rede Meio Norte que ele teve um problema seríssimo e que ele chegou a ficar na UTI vários dias, né, Brito Júnior? Exatamente por causa de uma infecção de um dente que foi extraído e ele pegou uma bactéria, ou seja, uma extração dentária causou um dano imenso. Nosso querido Carlos Mesquita, graças a Deus ele conseguiu sair dessa, mas ele passou por momentos muito difíceis mesmo. E aí você está me relatando agora um caso de uma paciente, né? Então, se a gente for parar para pensar, gente, existem inúmeros casos que acontecem exatamente por conta de fazer, sabe, de qualquer jeito, de não procurar realmente. Então, a gente tem que ter a nossa vida como uma prioridade. Eu digo sempre que a saúde da gente é o maior custo-benefício que a gente tem que ter na vida, é com a nossa saúde. Eu digo muito para os meus pacientes, eu digo, olha, você tem que ter cuidado com esses dentes, porque você quer envelhecer e quer roer seus ossinhos. Eu quero roer os ossinhos. E quer, né, coisa melhor que tem, né? Sorrir e comer quando a gente está velho e na melhor idade, vamos dizer assim. A gente sai para comer, sai para se divertir, para sorrir. Você não consegue se alimentar porque dói, porque não tem o dente. Fica muito desconfortável. E é isso que a gente tem que ter a maior preocupação na nossa vida com relação a isso. Doutora,
Nós recebemos muitas perguntas aqui no nosso programa Canal Saúde, falando agora um pouquinho mais sobre a questão da lente de contato dental. Algumas pessoas que disseram que colocaram lente de contato há muito tempo, tem vontade de tirar essa lente, a lente escureceu, porque com o passar do tempo pode acontecer. Então, assim, existem inúmeras situações. A tecnologia, a cada tempo, ela vai mudando, os equipamentos aí vão cada vez sendo mais modernos. Então, pode-se trocar a lente de contato, inclusive tem um equipamento no seu consultório que é um laser que tira a lente sem precisar de todo aquele desgaste, né? Na verdade, precisa ser feita uma avaliação, primeiro para ver se está saudável, né? Então, assim, aquelas lentes estão saudáveis, está sendo feito um bom acompanhamento, mas esteticamente não está agradando. Então, vamos remover. É possível remover, instalar outras lentes novas, lentes com novo formato, sem desgastar os dentes. Tem um laser, ele é próprio para isso, ele vai lá, remove a lente de contato, ele vai degradar o cimento onde a lente está colada no dente. E aí muitas vezes a lente sai até inteira, então fica inteiro o dente e a lente, na maioria das vezes. Algumas vezes a lente quebra, mas o dente não, ele fica ali sem ser desgastado. E por conta disso a gente consegue sim trocar as lentes de contato e botar as lentes mais bonitas, mais adequadas. E isso não demora muito tempo, né, doutora? Não. A remoção das lentes, inclusive com laser, ela é mais rápida, né? O barulhinho dele não é aquele barulhinho do motor que incomoda muita gente, ele é um barulho mais sutil, mais confortável. Ou seja, existem, por exemplo, sinais ou sintomas que o paciente pode apresentar caso as lentes tenham sido mal instaladas, por exemplo? Olha, é importantíssimo a avaliação de um profissional. Sim. Né? Porque muitas vezes você não percebe. Mas às vezes, por exemplo, a gengiva quando sangra muito, a gengiva ela está sempre com aquele aspecto de um pouquinho inchadinha. Você sente que os alimentos líquidos, eles entram um pouquinho ali no dente. Você sente a aspereza quando você passa a língua. Mas, na maioria dos casos, só mesmo uma avaliação radiográfica, avaliação clínica criteriosa para detectar. Porque a infiltração, ela começa bem pequenininha. Se chega num ponto que o paciente já está sentindo dor ali, é porque a cárie, a infiltração já está muito grande. E é isso que é o problema, quando a lente ela é mal instalada ou quando ela é um pouco mais grosseira, vou falar aqui para vocês, quando ela é um pouco mais alta, gordinha, né? Robusta, né? Ela provoca um acúmulo maior de alimento. Isso aí tem que ter uma higiene maior, mais bem feita, provoca problema na gengiva, enfim. Por isso que a gente estava falando sobre essa questão de não tem como você fez um tratamento, chegou ali ao final do tratamento com as suas lentes, está tudo bonitinho, você pegar e só aparecer no dentista depois de não sei quanto tempo. Não pode, né? Porque é um cuidado realmente constante que a gente tem que ter na vida. Doutora Ellen, obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista. E um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. Um ótimo Natal também, um ano novo com muita saúde, muito sorriso para todo mundo. E é isso aí, gente. Vamos sorrir cada vez melhor, mas o mais importante, sorrir com saúde. É isso aí. Ir ao dentista agora é sinônimo de tranquilidade. Com um atendimento diferenciado, cheio de cuidados e muita atenção, a Clínica Ellen Daniel transforma a ida ao dentista em um momento de prazer e alegria. Um verdadeiro spa odontológico. A clínica conta com profissionais de alta performance e tecnologias que minimizam os desconfortos e a ansiedade pré-tratamento. Além de todo o cuidado, o paciente é avaliado simultaneamente por uma equipe de especialistas que fazem um diagnóstico completo da saúde bucal. Ou seja, em uma única consulta, você é avaliado por todos os especialistas, o que garante o melhor planejamento para o seu caso. Venha conhecer esse novo conceito. Venha vivenciar essa experiência que está mudando a referência da odontologia no Piauí.